Bom dia, igreja. Vocês que estão presentes e vocês que nos assistem pelo canal do YouTube. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja no nosso meio. E não é qualquer graça e não é qualquer paz. Não é a minha paz e não é a minha graça, mas a do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Amém? Nós começamos este culto, cantamos que nós somos amigos de Deus. Que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não é verdade que nós cantamos isso aqui no altar do Senhor? Mas todas as vezes que nós cantamos isso, ser amigos de Deus, nós estamos dizendo que nós somos íntimos desse Deus Todo-Poderoso. Se nós pararmos para analisar desde Gênesis, lá em Noé, que ele já estava anunciando a salvação, porque todo o Antigo Testamento ele vai apontar para o Senhor Jesus, vai apontar para a salvação. Então, nós temos que entender e compreender que esta intimidade com o Senhor não é apenas nós estarmos aqui todos os domingos reunidos em nome do Senhor Jesus, que muitas vezes nós estamos reunidos não no nome dele, mas no nome nosso, no meu nome, e no nome de todos os outros, e não no nome dele. Então nós temos que ter essa consciência de cultuar o Senhor, que não é apenas na igreja. Cultuar o Senhor é quando nós estamos reunidos em casa, cultuar o Senhor é quando nós estamos reunidos à mesa, tomando um café, almoçando, jantando, não importa. Você estando com alguns dos seus irmãos, ali nós estamos em comunhão. E é isso que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor quer de mim e quer de você. Não a partir de hoje, mas desde quando nós entendemos quem é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitas vezes nós somos religiosos. E hoje, como nós dissemos aqui através dos louvores, o Marquinhos também disse que hoje é uma manhã de restauração. Restauração da intimidade para com o Senhor. A restauração não da religião, mas a restauração da intimidade com Deus. Porque é disso que nós precisamos. Se vocês pararem para analisar, muitas vezes nós somos religiosos, sim, não porque nós adoramos falsos deuses, porque nós utilizamos a palavra do Senhor, tiramos alguns versículos para favorecer a mim e a você. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer de fato que nós caminhemos em novidades de vida com esse Deus. Caminhemos em novidades de vida com a palavra dele, porque ele quer se revelar através de mim e através de você, porque pessoas ainda precisam ser alcançadas, ainda hoje pessoas que ainda nós achamos, não, imagina, o Senhor já chegou naquele lugar, ainda não. Então nós precisamos, urgentemente, sermos restaurados espiritualmente, pela presença do Senhor. E eu queria compartilhar com vocês aquilo que está lá escrito em Atos, capítulo 6, verso 1 ao 7. E depois, um pouquinho mais à frente, nós vamos ler Atos 7, 54 a 60. Atos, capítulo 6, versos 1 ao 7. A gente sabe que Atos é o livro da manifestação do Espírito Santo, vai falar de Pentecostes. Aqueles mesmos discípulos que foram instruídos por Jesus, aqueles mesmos discípulos que tiveram a intimidade de caminhar com Jesus, aqueles mesmos discípulos que estavam com medo, estavam temerosos de anunciar o Evangelho, são esses mesmos discípulos que anunciam o Evangelho aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. E aí nós vamos perceber que este livro vai falar também do apóstolo Paulo. E a palavra do Senhor diz lá em 6:1, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria,
para encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, e então elegeram Estevão, homens cheios de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármera e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhe impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Sabe, queridos, aqui é um pequeno texto, é uma pequena parte da história de Estevão. Estevão, ele vai falar, esse livro aqui, essa história, esse capítulo, vai falar exatamente da história de Estevão, que começa aqui no capítulo 6 e termina lá no último versículo do capítulo 7. Esse Estevão, como eu comecei falando sobre religião, imagine, desde lá de Noé até os dias de hoje, nós estamos falando de religião, e muitas vezes somos religiosos, e aqui Estevão estava lidando com a religião. Mas, vamos falar disso um pouco mais à frente. Nesse texto que nós acabamos de ler, a igreja, nós lemos, passava pelas dores do crescimento. Os pais aqui vão saber exatamente o que eu estou dizendo. Muitas vezes os filhos, quando são pequenos, eles estão reclamando: pai, está doendo minha perna, pai, está doendo meu braço. Mas isso quer dizer que são as dores do crescimento. Estou vendo aqui o Dudu e o Lucas, é exatamente isso que acontece. Com meu filho também aconteceu. Então aqui a igreja estava passando pelas dores do crescimento. Toda a igreja que cresce, como a igreja de Atos cresceu drasticamente de uma hora para outra, é óbvio que vão surgir alguns problemas. Os problemas não surgem, nós não somos privilegiados de termos problemas aqui. Todas as igrejas têm problemas, porque elas são compostas por anjos. Claro que não, irmãos. A igreja é composta por homens e mulheres, por seres humanos, que nós somos falhos, fracos e pecadores, nós carecemos todos os dias da graça do Senhor, até que Ele venha buscar a sua igreja, nós vamos pecar, nós vamos errar. Então nós precisamos disso, e essa igreja de Atos exatamente estava acontecendo a mesma coisa. Eles estavam com dificuldades de ministrar a todas aquelas pessoas, haja vista que as mulheres começaram a reclamar. Mas os helenistas, que eram judeus, quem eram esses helenistas? São aqueles que falam judeus, que falam grego, melhor dizendo, fluentemente. Mudaram-se da Palestina, vindo de outras nações. E é possível que não falassem aramaico, a Bíblia não prova isso. Mas os hebreus, por sua vez, eles eram residentes judeus da terra que falavam aramaico e grego também. Sendo que eles deixaram de lado uma parte principal, que servir a mesa. Então eles estavam preocupados em pregar apenas a palavra e na oração, mas esqueceram também da outra parte importante, que era servir a mesa. Tudo é importante, servir a mesa é importante, porque na mesa nós vamos falar da palavra, nós vamos orar, nós vamos discutir, nós vamos ser abençoados e abençoar também. E ali eles estavam com esse problema, porque a igreja cresceu tanto e eles estavam deixando de lado uma coisa também que era totalmente importante. E aqui eu quero fazer um parênteses: se você ainda não participa das células, que também é participar à mesa, é servir à mesa, eu te convido a participar. Porque ali você vai ser tratado, ali você vai ser curado, ali você vai compartilhar as coisas que Deus tem feito na sua vida. Então não deixe de participar. Lá no verso 2 do capítulo 6 que nós lemos, chegaram à seguinte conclusão: não podemos abandonar a palavra de Deus e nem a oração e servir as mesas. Então eles estavam preocupados com as duas coisas. Aí tomaram uma decisão de escolherem 7 homens cheios de fé, de poder, de autoridade, de unção e de capacitação. E escolheram lá os 7 que nós lemos. Os líderes surgiram uma solução. E aí a Assembleia escolheu aqueles homens qualificados, cheios do poder para aquele ministério. Mas no texto vai dizer
que Estevão foi escolhido para servir à mesa, mas o poder do Espírito Santo era tão forte dentro deste homem que ele não se limitou apenas a servir à mesa. Ele também foi curar, ele também foi pregar, ele também foi fazer as coisas que os mesmos apóstolos estavam fazendo. Nós não podemos nos limitar apenas naquilo, o Senhor tem muito mais. Mas para isso nós não temos que meter o nosso bedelho, é o Senhor que tem que nos chamar. É o Senhor que tem que nos levantar. É o Senhor que tem que dar autoridade para que nós possamos caminhar e andar em novidades de vida. E aqui nesse texto, servir quer dizer diaconia, diáconos. Diáconos quer dizer servir, e servir no grego é doulos. E o que quer dizer essa palavra doulos? Escravo. Jesus era escravo porque ele servia. Jesus era um doulos. Eu e você somos doulos. Somos escravos. E ser escravo, irmão, é servir. Não tem tempo para servir. Não é servir apenas na escala. Não é servir quando você está lá no louvor. É servir aonde quer que o Senhor queira que nós sirvamos. Seja no gourmet, seja na porta, seja na intercessão, seja na introdução, seja na mesa. Não importa, sirva. Sirva. Não cumpra apenas uma escala, mas sirva com o coração, ardendo pelo Senhor. Ardendo em abençoar as outras pessoas. Porque servo é isso. Não é cumprir alguma coisa, mas é servir de todo o nosso coração. Como eu disse, esse homem chamado Estevão, ele estava pleno, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de poder, cheio de fé. E esse cheio significa, na Bíblia, ser controlado por. E ser controlado por é ser controlado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já habita em mim e habita em você. Então nós temos que ser controlados por. Não é por nós. Não é pelos nossos desejos. É pelo Espírito Santo. Não é apenas quando alguém pisa no nosso calo, a gente quer logo dar a outra face. Não é verdade. A gente quer pisar também. A gente quer logo sacar um versículo e dizer, você está em pecado. Sabe por quê? Porque somos religiosos. A religião, ela faz exatamente isso. Faz a gente tirar um texto fora do contexto e vira o que para mim e para você? Pretexto. Nós estamos cheios de pretextos. Estamos cheios da razão. Porque nós somos crentes, afinal nós somos crentes. E muitas vezes nós precisamos de fato sermos crentes verdadeiros, cheio do Espírito Santo, cheio do poder, cheio da unção, cheio da capacitação. Porque Jesus de fato, ele tinha razão no que ele estava falando. Mas ele estava cumprindo a vontade do Pai. Por isso que ele foi entregue na mão daqueles pecadores, daqueles religiosos. E aí quando ele foi crucificado, Pai, perdoa esses homens, porque eles não sabem o que dizem. Foi exatamente isso que Estevão vai dizer, que Estevão disse lá no final do capítulo 7. Foi exatamente isso. Esse homem controlado pelo Espírito Santo, chamado Estevão, pela fé, pela sabedoria, pelo poder, ele era não apenas controlado, mas ele também era submisso à vontade desse Deus. Em Atos 6, 7, nessa narrativa, Lucas descreve o auge do crescimento do ministério, lá em Jerusalém, mas em seguida começaram as perseguições. Mas eles mal sabiam que essa perseguição do Estevão, a morte do Estevão, levaria aquele sujeito, Saulo, que em seguida é chamado por Paulo a se converter. Porque lá no final do texto, o apóstolo Paulo, que ainda chamava Saulo, ele ficou triste com a morte de Estevão. Ele consentiu com a morte deste homem de Deus. Talvez por isso que ele começou a perseguir a igreja. Porque foi a própria igreja que matou Estevão. Foi a própria religião que matou Estevão.
Esse homem cheio do Espírito não se limitou o seu ministério a servir as mesas. Ele também ganhou alma para Cristo, pregou, anunciou o Evangelho, curou, restaurou, operou milagres como os discípulos. Até o ponto dos milagres sido realizados pelos apóstolos, como está escrito lá em Atos 2, 43 e 5, 12. Pode ler depois. Mas aqui também Estevão teve esse poder de curar. Isso fazia parte do plano do Espírito Santo na vida deste homem, para testemunhar aos líderes de Israel que perseguiam a igreja. O Coliseu não parou a igreja. A religião não vai parar a igreja. A igreja, nós cantamos alguns domingos atrás, a igreja vai crescer, a igreja vai andar. Nada pode parar a voz de um adorador. A religião não vai parar a igreja. Não vai. Haja vista aqui o que aconteceu. Desde lá de Noé, estão querendo calar a igreja. É óbvio que a igreja surgiu aqui em Atos. Mas não vai parar. Não vai parar. Você crê nisso? Nós fazemos parte desse exército, nós fazemos parte desse corpo de Cristo chamado igreja, para continuar, para não desistir. E o tema da palavra desta manhã é transformando crises em oportunidade. Muitas vezes não entendemos o agir do Senhor, mas lá na frente vamos olhar para trás e dizer: louvado seja o nome do Senhor. Quando você não está aguentando, Senhor, eu não estou aguentando, mas Ele vai te dizer: a minha graça te basta, meu filho. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então continue caminhando, continue andando, continue louvando, continue adorando. Esqueça das coisas que ficaram para trás. E eis que eu faço coisas novas todos os dias. O testemunho poderoso de Estevão seria o ponto culminante do testemunho que a igreja daria para aqueles religiosos. A mensagem ela seria levada a Samaria e em seguida aos gentios. Judeus de várias nações ouviriam falar deste evangelho. Os libertos eram descendentes dos judeus que haviam sido cativos, mas também haviam sido libertos. Paulo, como vai dizer lá em Atos capítulo 21, que ele era de Tarso, da Cilícia, era possível que ele já tinha ouvido falar desse Estevão, porque esse Estevão era inteligente. Ninguém conseguia debater com este homem das coisas que Deus estava fazendo na vida dele. Ninguém podia falar com ele dessas coisas, porque ele não era um homem religioso como os outros. Ele era um homem cheio do Espírito Santo do Senhor. O tratamento que Estevão recebeu é o mesmo tratamento que Jesus recebeu. É o mesmo. Sabe por quê? Porque os religiosos começaram a instigar o povo. Começaram a atacar a lei de Moisés. Começaram a falar mal do templo. E por fim, ouviram o testemunho e executaram Estevão. Lá um pouquinho mais à frente, no capítulo 7, quando vocês estiverem em casa, leiam esse texto, vocês vão ver Estevão falando desde lá do Antigo Testamento o que havia acontecido de Noé, de Moisés, de Abraão, de Davi, de Salomão. Contou toda a história de Israel para esses religiosos. E no final ele disse: vocês são os pecadores, vocês são os que mataram Jesus. Era exatamente isso que eles estavam fazendo, matando Estevão, da mesma forma que mataram Jesus. É óbvio que, a pedradas, Jesus foi crucificado. Os judeus, eles guardavam a lei com grande zelo, mas eles não conseguiam entender a maneira que Cristo havia vindo cumprir esta lei. Eles não entendiam, eles sempre batiam na mesma tecla. Eles eram orgulhosos, não compreendia. Estevão, ele se deparou com o mesmo tipo de cegueira espiritual daquilo que está escrito lá em Jeremias capítulo 7. Depois vocês também podem ler lá o que eu estou falando para vocês.
Lá em Atos capítulo 6, verso 12, eles colocaram perante o mesmo conselho. Qual conselho? O Sinédrio, que havia julgado Jesus e os apóstolos. Estevão nem sequer lhe precisava falar, a fim de testemunhar, porque a luz brilhava tanto no rosto deste homem, que a luz já falava por si só. A mesma luz que brilhou no rosto de Moisés, estava brilhando no rosto deste homem. Nós necessitamos como igreja, buscar este Deus, buscar esse Senhor, de tal forma que essa luz venha brilhar no meu e no seu rosto. Nós precisamos, nesses últimos dias, nós necessitamos desta presença. O mundo está mais hostil do que a gente pode imaginar. O mundo está mais rebelde do que a gente imagina. E a igreja parece que está ficando igual. Infelizmente. É triste falar disso, irmãos, porque todas as vezes que a gente fala de igreja, corta o nosso coração. Nos entristece de ver homens que foram levantados, homens de Deus que agora não são mais homens de Deus, estão mais preocupados com o bem-estar do que com qualquer outra coisa. Mas isso fica para uma outra oportunidade. O que nós precisamos é entender e caminhar com esse Jesus. Sem dúvida, esses membros do Sinédrio se lembraram do rosto resplandecente de Moisés. Está lá em Êxodo 34, versos 29 e 30. Era como se Deus estivesse dizendo: este homem não é contra Moisés, ele é como Moisés, o meu servo fiel. E aqui, como eu disse no capítulo 7, o discurso mais longo do livro de Atos, e também um dos mais importantes sobre Estevão. Como eu disse, Estevão, ele recapitulou toda a história de Israel, todas as suas contribuições. Falou lá sobre Abraão, sobre José, sobre Moisés, sobre Davi, sobre Salomão e tantos outros homens, tantos outros personagens da Bíblia. Muitas vezes nós perguntamos, quando você lê a Bíblia, com quem você parece na Bíblia? Ah, eu pareço com Davi, ah, eu pareço com isso, com aquilo. Poucas pessoas dizem, eu pareço com Jesus, ou estou querendo parecer mais com Jesus. Todos esses homens tiveram a sua história, mas o nosso maior exemplo não são esses homens, é Jesus. Quem foi que cumpriu toda a história? Foi Jesus. Ele que cumpriu. Esse discurso foi mais uma narração de fatos conhecidos, mas também foi uma refutação das acusações desses líderes contra Estevão. Estevão revelou todos os pecados que aquela religião, que aquela religiosidade estava fazendo com esse povo. Estevão usou a própria Escritura para combater aqueles religiosos, que em seguida o apedrejaram. E sabe quais eram os pecados desses religiosos crentes, que se diziam crentes? Eles interpretavam incorretamente as próprias raízes espirituais. Rejeitavam os libertadores que o próprio Deus enviou para libertá-los. Desobedeceram a lei. Desprezaram o templo do Senhor, seu Deus. E o último, resistiram obstinadamente ao seu Deus e à verdade que estava sendo anunciada. Percebam o que a religião faz comigo e com você? Muitas vezes estamos no templo de Deus, reunidos em nome de Deus, mas o nosso coração e o nosso ouvido está muito longe da presença dEle. Temos que ter essa consciência de
intimidade, de comunhão. A nação, ela não quis aceitar a vontade e a verdade do Deus que Estevão estava pregando. Ao invés de enxergar a verdade de Deus como uma semente que produz muitos frutos, os líderes estavam embalsamando a verdade e se recusando a aceitar qualquer outra verdade, porque eles estavam crendo na lei, mas o Senhor Jesus disse que Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei. Quando Jesus ele veio ao mundo, a verdade de Deus estava incrustada de tantas tradições, que aquele povo não conseguia entender a graça, o poder, a majestade, o senhorio desse Deus. O coração desse povo estava longe da presença do Pai. Estava longe. As tradições mortas dos homens haviam substituído a verdade viva desse Deus. E eu já estou caminhando para a conclusão, que eu quero ter um momento de oração. Como eu disse, restituição, reconstrução. É um tempo de nós entendermos isso, colocarmos no nosso coração que nós necessitamos dessa restauração espiritual. Não é para hoje, é para ontem. Temos que parar de sermos religiosos. Temos que começar a entender quem que é esse Jesus. E só vamos entender, só vamos compreender se nós formos íntimos dele. Se nós jejuarmos mais. Se nós buscarmos mais. Nós precisamos disso. O coração humano, ele não mudou. Esse coração humano só vai ser mudado pela graça redentora do Senhor Jesus. Nós podemos, como pastores, subir aqui todos os domingos e todas as quartas-feiras. E nós não vamos reclamar disso, porque nós somos chamados para isso. E nós vamos dar o máximo de nós, porque nós sabemos quem nos chamou. Nós podemos fazer isso todos os domingos, anos após anos. Mas se a graça do Senhor, se o Espírito Santo do Senhor não sussurrar no seu ouvido, não há palavra que entre no nosso coração. A palavra só vai entrar no meu e no seu coração através do Espírito Santo. E para isso nós temos que estar sensíveis. Para isso nós temos que estar com os nossos ouvidos e com o nosso coração voltado a Ele. Pronto para ouvir e pronto para obedecê-lo. De tudo aquilo que Ele falou. Atos dos Apóstolos não acaba lá no último capítulo, porque nós, igreja, estamos dando continuidade à igreja que o Senhor estabeleceu nesta terra. E para isso nós temos que ser a imagem e semelhança desse Senhor, até que Ele volte para nos buscar. Eu queria ler com vocês lá em Jeremias 17. Jeremias 17. Versos 9 e 10. Diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Em que resultou a morte de Estevão? Para alguns religiosos vai dizer que esta morte foi frustrada. De fato, ele perdeu. Muito pelo contrário, ele ganhou a coroa da vida. Muitas vezes para mim e para você a perda não é perda, é ganho. Nós perdemos para ganhar.
Ser servo, ser escravo, não é ganhar, é perder tudo. É perder tudo. Porque o Senhor já nos deu a vida que merecemos. Já deu. Estevão, ele viu a glória de Deus e o seu filho quando recebeu ele lá nos céus. O nosso Senhor assentou-se depois de subir ao céu, mas se levantou para receber na glória o primeiro mártir cristão que foi Estevão. Estevão, ele não apenas foi julgado de maneira semelhante a Cristo, mas também morreu com o coração, com as orações semelhante a de Cristo. Querem ver? Abram lá, Atos, capítulo 7. Olha a oração deste homem, como eu disse que nós iríamos ler no final. Atos 7, 54 a 60. E eu já quero chamar o pessoal do worship para se posicionarem. Ao ouvirem isto o quê? Tudo aquilo que o apóstolo Estevão, apóstolo não, falou. Ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ficou com os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus, então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam, Estevão orava dizendo. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois disso ele morreu. Será que eu e você nós queremos ter razão ou ser feliz? Este homem era um homem como eu e você, cheio do Espírito Santo. Quando alguém levanta falso testemunho da minha e da sua pessoa, nós queremos os argumentos para provar que eles estão errados, não é isso? Ao invés de nós orarmos, ao invés de nós abençoarmos. Sabe, queridos, esse texto era para ter sido pregado há muito tempo atrás. O pastor Getúlio já pregou esse texto. E aí quando ele terminou o texto, eu falei: Pastor Getúlio, eu ia pregar exatamente esse texto. Mas aí na semana seguinte o senhor falou: não. E eu não tinha entendido. E a partir daquele momento o Senhor começou a gerar isso no meu coração. Porque muitas vezes tiramos um texto para servir de pretexto para mim e para vocês. Quando nós somos caluniados, nós queremos de fato provar por A mais B que nós estamos certos. Isso nos torna religiosos. Sempre usamos aqueles versículos que queremos ter razão. A Bíblia diz isso porque eu sou crente. Mas esse texto nos mostra que nós carecemos desse Deus. Nós necessitamos da presença do Senhor. A palavra do Senhor diz, lá em Colossenses 3,15, para finalizar: se a paz de Cristo, o juiz de vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo,
Ensinai e aconselhai uns aos outros com sabedoria, e cantai salmos e hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quando fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele, graças a Deus o Pai, o cristão e os seus relacionamentos. Sabe, queridos, nós precisamos de restauração espiritual. E eu queria convidar a igreja a ficar em pé. Que nós possamos, como Estevão, ser aquilo que João disse lá nas suas cartas, lá em Apocalipse, para as igrejas, e principalmente a igreja de Esmirna, que diz assim: esse é o mais difícil, irmãos, para nós, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Que nós possamos ser fiéis até a morte, para que nós possamos receber a coroa da vida. Ninguém vai resistir à igreja. A religião não vai resistir à igreja. Nada pode supor aquilo que o Senhor já determinou. Pai, em nome de Jesus, estamos de pé pela sua graça e pela sua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, nós não vivemos por aquilo que... Nós não andamos por aquilo que vemos. Nós andamos por aquilo que cremos. E nós cremos no Senhor. Nós cremos na sua palavra que é viva e eficaz. Pai, em nome de Jesus, Pai, levanta, Senhor, uma igreja santa, levanta uma igreja forte, levanta, Senhor, uma igreja ousada, levanta uma igreja que ora, levanta uma igreja que te busca, levanta uma igreja que te procura, levanta uma igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que não importa o que aconteça, mas, Senhor, em nome de Jesus, ela vai continuar te adorando. Senhor, nos dê, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a autoridade, a ousadia, o poder, a intrepidez, Senhor, e acima de tudo, o temor no Senhor, Pai. Levanta, Pai, em nome de Jesus, Pai, aqueles que estão abatidos, levanta aqueles que estão desesperados, levanta, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão desanimados, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos, nós bendizemos o teu santo e poderoso nome. Pai, em nome de Jesus, Pai, a religião, ela não vai parar a igreja. Pai, os homens não vai parar a igreja. Pai, em nome de Jesus, não vamos retroceder, nós vamos avançar, nós vamos crescer. Pai, em nome de Jesus, já colocamos, ó Pai, Senhor, o culto do próximo domingo, o novo culto às 18 horas nas tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, atraia os teus convidados, como, Senhor, em nome de Jesus, as pessoas, através do Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, elas eram atraídas. Atraiam, Senhor, os teus convidados, e a nós aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que possamos entender e compreender que nós necessitamos da sua presença, necessitamos do Senhor. Pai, que nós não venhamos negligenciar a palavra, a oração e muito menos a mesa. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, entender e compreender para aquilo que fomos chamados. Senhor, em nome de Jesus, gera em nós ousadia, gera em nós, ó Pai, o desejo de te buscar em tempo, em fora de tempo, Senhor. Não é a pressão, não é o desânimo que vai nos paralisar, porque nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Toma nas tuas mãos cada família aqui representada, Pai.
Toma nas tuas mãos as famílias que nos assistem. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre nós uma restauração espiritual, uma ousadia tal que nós nunca tivemos, Pai. Pai, em nome de Jesus, restaura as famílias, restaura a comunhão para com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, não podemos brincar, não podemos, ó Pai, em nome de Jesus. Como nós cantamos e vamos cantar, a igreja vai crescer, a igreja vai crescer, nada vai nos parar, nada vai nos parar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos e vamos continuar de pé, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e para sempre. Deus os abençoe e tenha um excelente domingo em nome de Jesus.